Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um trimestre em que podemos dedicar-nos ao estudo da Bíblia. Começamos agora, no mês de abril, um tema que nos vai levar até ao final do mês de junho, em que vamos estudar algo eminentemente profético a partir da Sagrada Escritura. O tema que temos para este trimestre tem como título Três Mensagens Cósmicas e vamos abordar a partir do Manual de Estudo Bíblico que eu tenho aqui na minha mão, para quem está a ver em vídeo, e que serve de base para nós entendermos o que são três mensagens cósmicas, onde é que elas estão, como é que a Bíblia as exibe e como é que podemos explicá-las. Esta é a proposta que nós temos para o trimestre que agora começa e que vai terminar a meio deste ano. Damos, portanto, as boas-vindas a todos que acompanham a partir da rede Novo Tempo, as igrejas adventistas locais também, não esquecendo aqueles que ouvem a partir da RCS. O meu nome é Filipe Reis e este trimestre eu estou acompanhado aqui pelo meu bom amigo Francisco Marques. Olá, Viva. Francisco. Nós temos aqui diante de nós algo que é bastante entusiasmante, tendo em conta os tempos em que nós vivemos. Nós vamos abordar aqui um assunto, um tema central, nuclear, do livro de Apocalipse, que para muitos é um livro tão complexo, diria talvez tão complicado, que nem vale a pena estudar, nem vale a pena ler. Mas, etimologicamente, Apocalipse quer dizer revelação. Então nós vamos estudar para perceber a revelação que o livro tem para nos dar, especificamente sobre três mensagens cósmicas, que é o título geral, mas não só, e tudo o que lhe está associado. Acho que estamos aqui com muito boa expectativa para o que podemos aprender este trimestre. O que é que achas? Exatamente, eu chamaria a atenção para o título da lição, que é Jesus ganha e Satanás perde. Portanto, são boas notícias, é uma grande revelação que o livro do Apocalipse nos traz, e vamos diretos ao capítulo 12, que é o centro nevrálgico do livro do Apocalipse, onde todo este panorama, todo este cenário é-nos descrito, já com o final feliz. Muito bem. Então nós hoje, como já disse o Francisco, nós vamos estudar o capítulo 12 para criar aqui o contexto histórico e profético para aquilo que é o tema central deste trimestre, que está mais centrado, por sua vez, no capítulo 14, não é? Mas o capítulo 12 vai nos dar este preâmbulo, esta introdução para perceber como chegamos lá. Para quem não conhece o manual de estudos bíblicos que temos aqui, e que, como disse, serve por base, basta fazer uma rápida procura, uma rápida pesquisa através de um motor de busca na internet por publicadora Servir, que rapidamente vai conseguir encontrar o manual, ou então entrar em contacto através da Rede Novo Tempo ou da RCS, que disponibilizaremos a possibilidade de obter justamente este mesmo manual para estudo do livro de Apocalipse. Vamos então começar, Francisco, começar a lição desta semana e começar também o estudo deste trimestre, e nós vamos começar, como disseste muito bem, por falar acerca de Apocalipse 12. Vamos começar por ler aqui alguns versículos, estes primeiros que aqui estão, não é? Que nos descrevem como acontece na esmagadora maioria do livro de Apocalipse, que nos descrevem factos históricos, não é? Profetizam sob a forma simbólica, representativa, por metáforas. E nós, por uma questão de economia de tempo, não vamos dar aqui a explicação toda para todos os detalhes, mas certamente partiremos para a conclusão e o que significa isto que nós estamos a ler aqui. Então nós temos, no capítulo 12 de Apocalipse, que nos apresenta aqui alguns eventos históricos, desde logo uma batalha que acontece até fora da Terra, não é? E viu-se, estou a ler Apocalipse 12, versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Francisco, temos aqui uma mulher que não pode ser uma mulher literal, porque ela tem a lua debaixo dos pés. Isto não acontece na realidade. Então, o que quererá dizer esta mulher? Por que razão
ela está grávida, e não apenas está grávida, eu diria que ela está gravidíssima, porque ela está quase... Com ânsias de dar à luz. Exatamente, está naquela iminência. O que é que nós podemos entender aqui desta mulher e porquê é que ela está grávida e porquê é que está quase a dar à luz? Mulher em profecia significa igreja. Nós até podemos ver um vislumbre desta visão no próprio sonho de José, quando vê as estrelas e o sol e a lua e eles representam a sua família e o seu povo, e portanto esta criança obviamente que é Jesus Cristo, que está para nascer no seio do povo de Deus, e estamos aqui a falar da descrição da Igreja do Velho Testamento, uma vez que o bebê ainda não nasceu. Nós temos logo no início da Sagrada Escritura, na ordem de redação que nós temos, lá no livro de Gênesis, a história da queda do homem, não é? E a queda do homem poderia ser uma fatalidade definitiva, vamos dizer assim, a não ser que Deus tivesse feito uma promessa de restauração e de remissão. E essa promessa que nós encontramos em Gênesis 3:15 e depois se desenvolve ao longo da história, anunciava que da semente da mulher, não é, surgiria alguém que viria justamente dar uma nova oportunidade para que o homem não tivesse que perecer eternamente como justo resultado das suas ações. Ou seja, logo em Gênesis nós temos uma promessa que a partir da mulher surgiria uma semente, mas neste caso era uma mulher literal, que era a Eva que ali estava. Não necessariamente dela, mas de toda a descendência que veio à frente, não é? Mas como dizias muito bem, a mulher representa justamente a igreja. Então, a partir de uma igreja, da igreja que Deus tem na terra no tempo do Antigo Testamento, surgiria justamente alguém, e que falaste muito bem, que seria Jesus, não é? Portanto, aqui está a descrever, ou a recapitular, e nós não vamos, pedimos desculpa por isso, estar aqui a falar dos detalhes todos, que seria muito interessante nós percebermos como o número 12 é associado à igreja também, não é? Na Bíblia. Mas o que é significativo aqui é, ela está com ânsia de dar à luz, como que o mundo esteja urgentemente necessitado dessa criança que vai aparecer. Mas também aparecem aqui outros personagens neste contexto. Apocalipse 13. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ou seja, nós já vimos que o Messias está para surgir no seio da igreja, não é? E temos aqui um dragão que nos diz que ele foi expulso de algum lado, que ele foi atirado para a terra, não é? Diz também que a sua cauda trouxe um terço das estrelas do céu, o que tem que ser simbólico, porque não há nenhum dragão animal que arrasta as estrelas com a sua cauda, temos que perceber o que é. E diz também que ele quer de alguma forma destruir o Messias que surgiria a partir da igreja. O que é que podemos entender? Olha, pegando um pouco naquela ideia que dizias há pouco de Gênesis 3:15, diz que por aí inimizade entre ti e a mulher, isto referindo-se a Satanás, que tinha induzido o casal à tentação e à queda, e também aqui este próprio texto de Apocalipse 12 vai-nos falar que este dragão é a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. Já está identificado o dragão. Já está identificado o dragão, e portanto estamos a ver aqui então esta inimizade entre a tua semente e a sua semente, entre o teu descendente e o descendente dele, não é? Portanto, ou seja, aqui este ataque a Cristo está aqui bem relatado como uma ampliação do próprio Gênesis 3:15. Esta expulsão de Satanás e dos seus anjos, que é aqui descrita como que a sua cauda arrastou após si a terça parte das estrelas dos céus, também vem descrita em Isaías capítulo 14, versículo 12, e também no livro do profeta Ezequiel. Portanto, estamos a falar aqui de uma representação de Satanás, não é? Que no céu se revolta contra Deus, se calhar mais propriamente poderemos dizer contra a pessoa de Jesus e o próprio governo divino, não é? E que num determinado momento, em consequência desse conflito, que nós vamos já ver outro versículo à frente, ele é expulso do céu.
E quando é expulso do céu, é lançado para a terra, esse dragão. Diz aqui que a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. O segredo aqui é a palavra cauda. E se nós lermos, por exemplo, em Isaías, no capítulo 9 e no versículo 15, nós lemos assim: o ancião e o homem de respeito é a cabeça. E depois diz assim: o profeta que ensina a falsidade é a cauda. A cauda é associada a um profeta que ensina a falsidade. Ora, este dragão, este Satanás, também é descrito na Bíblia como o pai da mentira. A mentira é a falsidade. Então, a sua falsidade, a sua mentira, arrastou com ele 1/3 das estrelas do céu. Nós aqui, por este texto, percebemos que 1/3 dos habitantes do céu ficou do lado do dragão na sua revolta contra Cristo, não é? E depois diz aqui então, como estávamos a comentar, que ele chegado aqui, não é? Transportou para aqui a sua luta e revolta contra Cristo. Não conseguiu derrubá-lo no céu, talvez eu o consiga derrubar aqui na terra. Como? Eu sei que ele vai surgir a partir da mulher, profeticamente falando, literalmente falando, a partir da igreja. Assim que ele nascer, eu vou tentar tragá-lo, eu vou tentar destruí-lo. Ou seja, Francisco, nós temos aqui uma descrição profética de como o conflito entre Cristo e Satanás lá no céu, provocado por Satanás, não convém esquecer... Foi transferido para a terra. Foi transferido para a terra. Isto é muito interessante, porquê? Porque se Satanás vai tragar o Messias que aparece da igreja, a igreja são os crentes. Nós já estamos aqui envolvidos de alguma forma, não é? Agora, quanto à expulsão de Satanás, João diz-nos alguma coisa acerca disso. Exatamente, entretanto só acrescentarem um aspecto que é, Satanás vai perseguir, vai atacar esse bebé que nasce, não pessoalmente, mas através, manipulando os governos daquele mundo, que foi o Império Romano e Herodes, e conhecemos toda a história do Natal. Mas também, aqui o texto também nos fala de uma segunda expulsão de Satanás, já com um caráter definitivo mesmo, que foi com a morte de Cristo na cruz. Tanto assim é que o próprio texto aqui nos vai falar sobre isso aqui no próprio Apocalipse 12, que nós iremos ler mais à frente, em particular o versículo 10, mas aqui Jesus no Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 31 a 33, diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora, portanto, naquele tempo, será expulso príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando eu ressuscitar, isto são palavras do próprio Cristo, todos atrairei a mim. E continua o texto e diz, e dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ele seria levantado na cruz e depois ressuscitaria das profundezas da terra. Exatamente, não é? Ou seja, essa morte, voltando lá a Gênesis 3,15, será a ferida da cabeça da serpente. E isso portanto, mesmo. Aí a serpente ficou com essa ferida e que resultou na expulsão definitiva. Muito bem. Nós até vemos, por exemplo, no livro de Jó, que Satanás tinha acesso aos concílios celestiais. Isso mesmo. Resumindo isto que dissemos, em Gênesis 3,15 é o próprio Deus que diz que a serpente, ou seja, Satanás, lhe feriria o calcanhar, não é? Mas quando nós estamos feridos no calcanhar não vamos morrer, não somos, a não ser que vamos contrair uma doença grave a partir daí, mas não vamos morrer, não é? Mas por outro lado, é o mesmo Jesus que promete: eu esmagarei a cabeça da serpente. Isso é uma destruição das suas intenções de revolta contra Deus, que depois transportou para aqui. E na revolta do céu, ele é expulso e traz 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos anjos que vieram com ele, mas continuou a ter acesso, como disseste, e vimos no livro de Jó. Quando Jesus morre em favor da raça humana, ele aí, vamos dizer, que fica definitivamente derrotado, porque se ele conseguisse, por hipótese, que Jesus pecasse, demonstrar-se-ia que Satanás tinha razão e que a lei de Deus era injusta e não podia ser cumprida. Ora, isso não aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. Jesus demonstrou que o seu governo é justo e que tem toda a validade e preponderância. E por causa disso ele é expulso novamente, e depois nós podemos ler isso no capítulo 10, justamente essa segunda expulsão. Francisco diz aqui que, apesar das perseguições que Satanás faz à igreja para eliminar o Messias, e nós no Antigo Testamento já podemos ver, desde a história de Abel e de Caim, Satanás a tentar eliminar a linhagem da qual viria o Messias, diz aqui no versículo
5 de Apocalipse 12, novamente, que a mulher deu à luz um filho homem, olha, ela conseguiu que o Messias surgisse, não é? Que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e justamente para o seu trono. Ou seja, Satanás não o conseguiu destruir aqui. E disseste muito bem que a morte da morte da cruz, ao contrário daquilo que nós aparentemente podemos pensar que foi uma derrota, pelo contrário, foi a maior das vitórias. E depois de Jesus ressuscitar, o que é que lhe aconteceu? Ele ascendeu novamente aos céus. Aqui está, arrebatado para Deus e para o seu trono. Em consequência disso, Satanás vai mudar de estratégia. Não consegui derrotar o Messias, vou ter que derrotar agora os seus seguidores, os seus servos, a sua igreja. Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado lugar para Deus. Ou melhor, por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A igreja fugiu para um lugar isolado, fugiu para um lugar deserto, da perseguição que o dragão lançou sobre ela. Mas diz aqui que a mulher fugiu por 1260 dias. Mais uma vez temos que entender isto profeticamente. Exatamente, isto aqui está-nos a remeter para Daniel 7, em que há um período de supremacia papal na Idade Média, que vai de 538 até 1798, com a prisão do Papa no contexto da Revolução Francesa. E durante esse período temos uma perseguição forte contra todos aqueles que se opunham ao domínio papal. E que queriam defender o verdadeiro Evangelho. Vemos isso, por exemplo, durante depois o tempo da Reforma Protestante e todas essas perseguições. E houve necessidade realmente de fugir para o deserto. Esta fuga para o deserto, como é que nós a podemos interpretar? Ora, na Bíblia, quando nós lemos em Apocalipse 17:15, diz que as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, nações e línguas. Ora, deserto é a ausência de água e, portanto, seria uma região não sem pessoas não povoada, que corresponde justamente, esse o final desses 1260 anos, corresponde ao ressurgimento de uma nação que vai acolher os refugiados, fugiados das perseguições religiosas da Europa, que é os Estados Unidos, sabemos a história do Mayflower e os pais peregrinos e tudo isso, que foi uma fuga realmente, uma forma de criar uma nação com liberdade religiosa. Escapando às perseguições religiosas. Não é? Muito bem. E nós sabemos também que durante esses 1260 anos, porque em profecia um dia representa um ano, e quando nós temos aqui 1260 dias proféticos, está-se a referir ao período entre 538 e 1798, de 1260 anos. 538, quando o papado romano sobe ao poder incontestável, em consequência da desmoronação do Império Romano e da conquista de alguns povos bárbaros também, não é? E dominou durante esse tempo. E até na própria Europa, a Igreja já teve de alguma forma que se esconder no deserto, nos lugares isolados, também, para fugir dessa perseguição, que no fundo é história, apenas isso só. Depois aqui o capítulo 12 de Apocalipse, Francisco, ele faz aqui uma pausa cronológica. E do versículo 7 até ao final do versículo 12, ele vai recuar no tempo para nos explicar, e nós vamos passar aqui rapidamente apenas alguns segundos, ele vai explicar como é que se originou o conflito no céu. E no capítulo 12, do versículo 7 até ao 13, nós temos expressões como, por exemplo, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Dito de outra forma, só falta aqui dizer quem é Miguel, não é? E defendemos que Miguel, na Sagrada Escritura, refere-se à pessoa de Jesus, porque no hebraico esta palavra Miguel quer dizer quem é como Deus. Ora, ninguém é como Deus, a não ser a pessoa de Jesus. Portanto, só pode referir-se à pessoa de Jesus, a nenhuma criatura, nem nada da criação, não é? E diz que, portanto, Jesus e seus anjos batalhavam contra o dragão, ou seja, contra Satanás e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, cá está, o que disseste, e ele e os seus anjos foram lançados com ele. Esta é a descrição que termina aqui no versículo 10
da tal segunda expulsão definitiva, em que ele é expulso de residência lá no início da revolta e depois é expulso se quer de ter acesso quando Jesus morre na cruz. E depois diz que, ao mesmo tempo que ele é expulso, eu vou avançar já para o versículo 11, em que Satanás é derrotado, não é? Diz aqui assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Porque isto está a referir-se aqui àqueles que venceram. Quem são aqueles que venceram? Os que ficaram do lado de Cristo. Ou seja, no meio deste conflito entre Cristo e Satanás, que se transportou aqui para a Terra, desde logo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, aparece aqui a confirmação de que quem ficar do lado de Cristo pode ser tão vitorioso contra Satanás quanto Cristo foi. E esta é uma primeira grande notícia que nós temos que dar aqui. Porque quando lemos o livro de Apocalipse, muitos podem pensar: mas tanta batalha, tanta guerra, tanto conflito, o próprio Satanás vem atacar a igreja, isto pode parecer aqui uma fatalidade, pode parecer que estamos condenados. Não é o caso. Em todos os capítulos do livro do Apocalipse, bem entendidos, aparece sempre a solução, aparece sempre a salvação. E aqui no capítulo 12, Satanás lança-se contra a igreja, mas a igreja não precisa de ficar desesperada. Porquê? Porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Concordarás comigo que temos que destacar isto como importante, não é? Exatamente. E também queria chamar aqui a atenção que este conflito, e nós já dissemos, e no fundo quero sublinhar, que este conflito é mais envolvente do que muitas vezes pensamos, porque envolve todo o universo. E repara aqui no capítulo, no versículo 10, quando da segunda expulsão diz que agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Portanto, agora, como Jesus também disse, agora o príncipe deste mundo será expulso, referindo-se à morte que havia de morrer. Portanto, com a morte de Cristo, Satanás fica completamente derrotado. E depois diz assim, no versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Portanto, há aqui esta morte foi vicária, foi definitiva, não é? E depois, e o versículo 12 tem aqui palavras de esperança, diz: por isso alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu sobre vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então temos aqui dois grupos, os que habitam nos céus e os que habitam na terra. Muito Portanto, tirando os que habitam no céu e os que habitam na terra, não sobra mais ninguém. E portanto, isto envolve o universo, que é tudo aquilo que existe. E há esta promessa, e as promessas na Bíblia podem ser certezas de que de facto o diabo será derrotado. Satanás pode demorar, mas será. E diz aqui também que ele já tem pouco tempo. Pronto, portanto, isso também é uma boa notícia. Para Deus um dia é como 1000 anos, para nós é diferente, não é? Mas no contexto bíblico sabemos que ele tem pouco tempo. Eu diria, fazendo aqui uma imagem, que Satanás é um condenado no corredor da morte, ou seja, só está à espera da última execução e já não há apelo para nenhum tribunal para safar a sua possibilidade qualquer de ganhar este conflito, não é? Agora, Francisco, nós temos aqui no versículo 13, a confirmação disso que tu nos disseste, que envolve toda a gente, em particular aqui a terra. Porquê? Porque diz assim: e quando o dragão, eu vou ler de outra maneira, e quando Satanás, que foi o que nós já vimos, quando Satanás viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Ora, isto já é depois da passagem de Jesus aqui pela terra, porque já deu à luz o Messias, não é? Ou seja, não consegui derrotar o Messias, agora vou-me voltar contra quem? Contra a igreja. Contra a igreja de Cristo. Contra a igreja de Cristo. E agora aqui podemos fazer uma pequena pausa de 20 segundos para dizer que estamos todos envolvidos aqui. Exatamente. Porque o conflito não é apenas Satanás tentando derrubar Cristo, porque ele, como não conseguiu, ele vai agora tentar derrubar a igreja. Será, Francisco, que a igreja tem alguma hipótese de salvação? Será que a igreja pode ter alguma esperança? O que é que podemos dizer? Olha, o versículo 14 diz que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Isto remete-nos lá ao Antigo Testamento, que diz que subirão mais alto que as águias, portanto, no sentido de proteção, não é? Para a igreja, para que voasse para o deserto e no seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então Deus está a proteger a igreja, é isso que diz aqui? Exatamente, ou seja, durante este tempo, de um tempo e tempos e metade de um tempo, que são os 1260 dias, falávamos há pouco. Sim, já agora faço apenas aqui uma pausa. Força. Para porventura, quem não conhecerá esta linguagem muito bem, um tempo, tempos e metade de um tempo é o mesmo que 1 ano, 2 anos e meio ano.
3 anos e meio. Com meses de 30 dias, que é como se interpreta profeticamente, estamos a falar de 3 anos e meio, que são 42 meses, que é outro período de tempo mencionado em Apocalipse, e que são 1260 dias, o mesmo que nós já vimos antes. Exatamente. Portanto, está-se a referir ao mesmo período de domínio papal e perseguição à igreja. Mas o versículo que estavas a ler, e que vais continuar, diz que Deus providencia socorro e proteção para a sua igreja. É isso? Exatamente, a tal fuga para o deserto que vimos há pouco, que para um lugar, não, e deserto aqui significa lugar não povoado, que estamos a falar aqui no contexto século XVII, XVIII, em que os Estados Unidos ainda era uma nação emergente, que estava a ser agora, a começar a ser povoadas com muitos destes perseguidos, desta igreja perseguida das forças políticas e religiosas europeias da época. Tu leste aí no versículo 14 que a proteção da mulher foi para colocá-la, ou à igreja, fora da vista da serpente. Mas a serpente não desiste, ele é um bocadinho casmurro aqui, não é? Porquê? Versículo 15. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Portanto, lançou multidões, lançou muita gente atrás da mulher, não é? E mais uma vez, Deus vem em socorro da igreja. Porquê? Porque o objetivo de Satanás era que este rio que é lançado fizesse arrebatar a mulher, destruísse a mulher, versículo 16. Mas a terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, Satanás sempre a atacar a igreja, Deus sempre a proteger a sua igreja. É isso que estamos a ver aqui? Exatamente. Então isto são boas notícias, isto não é uma coisa assustadora, isto não é uma coisa terrível, cheia de figuras fantasmagóricas ou monstruosas, não, bem entendido, isto é o que a igreja precisa de saber. Deus protege mesmo a igreja, profeticamente estamos a perceber isso. Ou seja, basicamente volta ao título da lição, Jesus ganha, Satanás perde. E Jesus transporta a sua vitória para a igreja, é isso? Exatamente, e portanto a igreja sairá vitoriosa, embora ainda vai haver aqui mais outra perseguição após este período de tempo. Bom, eu estou a ver aqui no 17 que o dragão ainda assim não desiste, continua, não é? Exatamente, diz aqui o dragão irou-se contra a mulher, não é? Portanto, porquê? Porque foi impedido de lhe fazer mal, e então, não podendo fazer nada contra a mulher, foi fazer guerra contra um outro grupo, que aqui é referido, e que aqui diz foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então, a guerra já não é contra a mulher, é contra um remanescente da mulher. Ou seja, e semente remete-nos outra vez lá para Gênesis 3.15. Ou seja, dentro desta semente, dentro desta igreja, surgirá um remanescente que tem 2 características peculiares que o próprio texto nos indica. Ou seja, o próprio texto ajuda-nos a perceber qual é este remanescente da igreja. Exatamente. Já agora, escatologicamente, aliás, biblicamente, um remanescente é aquilo que sobra, é um resto. Se calhar se tiver alguma costureira ou um alfaiate a ouvir, vai perceber isto muito bem. Usa um pedaço de tecido para fazer uma roupa e depois há as sobras. Aquilo é o remanescente, aquilo é o resto. Que no caso da roupa pode ir para desperdício. Aqui não. Aqui o remanescente é o bom que é apurado, não é? Exatamente. E para percebermos quem é esse remanescente, dizias, o versículo 17 aponta as características desse remanescente. Ou seja, aliás, mesmo na própria, voltando aqui um pouco à questão do remanescente, a própria Bíblia fala muitas vezes em remanescentes do povo de Israel. Isso vemos muito isso ao longo do Velho Testamento. E aqui as características são 2. Diz que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus significa obediência e, portanto, não há aqui muito simbolismo para nós aplicarmos. Agora, o que é que seria este testemunho de Jesus que aqui está? Se calhar ia-te pedir para tu leres em Apocalipse 19:10, porque identifica exatamente o que significa. Já tenho aqui, eu poderia ler apenas a parte final, mas vou aproveitar para ler o versículo todo. Diz que João, recebendo a visão do anjo, lançou-se aos pés do anjo para o adorar, mas o anjo disse, não faças isso, eu sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Portanto, João, ficou tão impressionado com a revelação profética que o anjo lhe deu, que lançou-se aos pés do anjo para o adorar. Só que o anjo recusou essa adoração porque ele disse, eu sou o teu conservo teu. Ou seja, eu nesta questão aqui estou no mesmo patamar como tu estás. Dito de outra forma, e sabemos isso pela Bíblia, apenas a pessoa de Jesus merece adoração. Mas o anjo vai lhe dizer, eu sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Mas isto não explica o que é o testemunho de Jesus. Então o resto do versículo vai dizer,
adora a Deus, ou seja, não te curves diante de mim, curva-te diante de Deus, não é? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui temos que explicar o que é o espírito de profecia. Guardar os mandamentos, nós já sabemos o que é. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, repete em Deuteronômio, que é a repetição da lei. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que não veio para destruir, não veio para abrogar, veio para cumprir com a lei, ok? E isso é os que guardam os mandamentos de Deus. Os que têm o testemunho de Jesus é os que têm o espírito de profecia. Então temos que dizer agora o que é o espírito de profecia. Exatamente. Um dos dons do espírito que vem no Novo Testamento é justamente o dom profético, que vemos aqui claramente em João, e também pegando num texto muito importante que está em Amós 2.7, se eu não estou em erro. 3.7, obrigado. Que diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aqui também falava em servos, os profetas. E portanto, ou seja, não revelará o seu segredo, ou seja, revelar o segredo justamente é Apocalipse, revelação. E portanto, perante todo este cenário dramático, perante todo este percurso dramático de perseguição, o dom profético teve sempre presente, foi uma forma de Deus interagir com a igreja, animar a igreja e preparar a igreja para os desafios que tem pela frente. Ou seja, quando falamos aqui do que sobra da igreja, do seu remanescente escatológico, dito de outra forma, o seu último remanescente, no final dos tempos, mesmo antes da volta de Jesus, profetizada na Bíblia vastamente e que acabará com a história da Terra, conforme nós a conhecemos, esse remanescente, essa sobra da igreja, esse que apura para ser o povo de Deus, tem estas duas características: a guarda dos mandamentos de Deus e a manifestação profética no seu seio. Portanto, não é a igreja que diz o que é a verdade é que diz qual é a igreja de Deus, assim é que é. E a verdade está a identificar a igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a manifestação profética. Acaba o capítulo 12 e começa o capítulo 13, que nós vamos apenas dar uma pincelada, não mais do que isso. Porque repara, aqui no último capítulo diz que o dragão irou-se foi fazer guerra, contra o remanescente. Agora, como é que ele vai fazer essa guerra? O Apocalipse 13 responde. Exatamente, de quem se vai servir? Porque vimos há pouco que Satanás serviu-se do Império Romano para atacar o próprio Cristo logo à nascença. Temos a matança dos inocentes e Herodes e todo aquele plano maquiavélico que ali houve. Pronto. E depois, como é que, ou seja, de quem é que Satanás se vai servir? E então temos Apocalipse 13, que vai pegar em Daniel 7, nos 4 animais proféticos, 4 reinos da profecia de Daniel 7, e vai-nos fazer aqui um contexto para o tempo, justamente estes 1260 anos e até ao tempo do fim, vai-nos então dar-nos aqui algum enquadramento para nós entendermos como é que se vai efetivar esta perseguição ao remanescente. Apocalipse 13 vai estar dividido aqui em duas partes, em que aparece aqui do versículo 1 até ao versículo 10, aparece uma besta. Besta não é uma palavra muito simpática, pelo menos na nossa linguagem, mas quem não quiser usar esta palavra pode usar... Animal feroz. Animal feroz, animal terrível, uma fera hedionda, do mais assustador que pode haver, e nós temos aqui duas. Temos um animal feroz que sobe do mar, e depois temos mais tarde, vamos resumir aqui em 1 minuto, um estudo que poderia durar horas, não é? Claro. E depois temos um outro animal, mas que já surge a partir da terra. E nós dissemos há pouco, e baseados em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, que o mar são multidões, não é? Povos, nações. Tem aqui um animal que surge de um sítio onde existe muita gente. E depois temos um animal terrível que surge de um sítio onde não existe ninguém, porque surge da terra, não é? Bom, vamos partir já para a conclusão. A primeira fera, o primeiro animal terrível, porque é mencionado aqui o período de 42 meses, que são os 1260 dias que nós vimos antes, não é? E já agora só dizer que no Apocalipse 12 que acabámos de ler, há lá os dois elementos, a água e o deserto, e portanto a água foi tragada pelo próprio deserto para impedir a perseguição ao povo de Deus, e portanto temos uma besta da água, vamos chamar assim, e temos também uma besta da terra.
que é a segunda besta da Apocalipse 13. Exatamente. Besta da terra é essa, já agora, que curiosamente ela surge inicialmente para proteger o povo de Deus. Ok? Ao contrário desta besta do mar que surge para atacar o povo de Deus. Exatamente. Assim é que acontece. Só que, infelizmente, diz-nos também, e eu tenho muita pena ter que resumir isto em 1 minuto, mais à frente nas outras lições voltaremos aqui, certamente. O que acontece aqui é que esta besta do mar, ela acaba por, num determinado momento da história, influenciar de tal maneira o animal terrível da terra, que o animal terrível da terra acaba por, vou usar uma expressão nossa, fazer a vontade ao animal terrível do mar. O que é que isto representa aqui? Este poder que surge do mar, este animal terrível, representa justamente o poder papal, o domínio e a perseguição que fez ao povo de Deus. Este poder da terra, este animal terrível, representa a nação que Deus providenciou para servir como refúgio. Aliás, ao ler o próprio texto, diz que diz que vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Portanto, há aqui uma certa esquizofrenia. Por um lado tem um perfil de cordeiro, que é o mais manso que há, por outro lado tem um perfil de dragão. Portanto, há aqui assim estas duas vertentes. Dragão que nós já vimos quem é. Exatamente. Ou seja, o próprio dragão vai servir de um poder cordeiro, digamos assim, ou seja, aparentemente inofensivo, mas que, deixando-se utilizar por Satanás, irá fazer uma semelhança de perseguição que o outro poder teria feito também. Dragão esse, que já vimos que é Satanás, que também influencia ou comanda este animal terrível que sai do mar. Porquê? Versículo 4 do Apocalipse 13: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Portanto, quem dá ao animal terrível do mar o seu poder é Satanás. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo que está por trás, como se fosse a dirigir as marionetes, não é? Exatamente. A dirigir os acontecimentos. Esta besta da terra surge para proteger a mulher do poder da besta do mar, mas mais tarde a besta do mar acaba por dominar também este animal terrível que surge da terra, e os dois juntam-se para perseguir quem? Adivinha lá, Francisco? O povo de Deus. Este remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunhos de Isso mesmo. E agora aqui surge o quê? Agora aqui surge Apocalipse 14, que é o tema central, não é? E surgem 3 mensagens em Apocalipse 14. Dentro deste contexto que nós vimos aqui, ok? Qual a importância destas mensagens que surgem em Apocalipse 14 e desta descrição que é feita aqui de alguém que prega estas mensagens? Ora bem, se há perseguição é porque a um determinado grupo, é porque o grupo incomoda. E se o grupo incomoda é porque não está calado. E o que é que ele diz, o que é que ele prega? As 3 mensagens angélicas, que é o último convite divino a um mundo perdido, mas que Deus quer desesperadamente salvar. E basicamente são mensagens de salvação, mas com um caráter solene, porque é o último chamado. E sendo o último chamado, não, tem que ser um chamado com alguma veemência, com alguma impetuosidade de linguagem, na medida em que é agora ou nunca mais há hipótese. No fundo é isso, é este último chamado e estas 3 mensagens cósmicas que nós vamos estudar durante este trimestre. E não vamos hoje entrar em detalhe nas 3 mensagens, porque é para isso que vai servir os estudos das próximas semanas, em que, desde já lançando aqui um pequeno... como dizer, um pequeno aperitivo, vamos dizer assim, não é? Nós, no âmbito das 3 mensagens angélicas, vamos estudar em alguns momentos versículo a versículo, em outros momentos frase a frase, para percebermos quais são essas 3 mensagens cósmicas tão importantes. E qual a abrangência delas? E qual a abrangência delas. Mas há uma coisa que fica aqui muito clara, que é o quê? Deus tem um remanescente, Deus tem uma última igreja. Satanás tem poderes no mundo que atacam a sua igreja. Se aquilo que nós já vimos até agora, ao longo do desenvolvimento histórico, que nós já podemos olhar para trás, coisa que João não podia fazer, porque ele estava no 1º século, mas nós podemos olhar para trás e ver como as coisas aconteceram, nós vimos que Deus sempre protegeu a igreja. A minha pergunta é, será que Deus vai fazer de maneira diferente hoje? Não. E tanto não vai fazer que deixou as mensagens de Apocalipse 14 para nós sabermos como ser protegidos contra justamente o ataque da serpente e o ataque do dragão. Apocalipse 14, Francisco, terminando agora, fazendo já aqui a conclusão, é também um manual de sobrevivência para o tempo do fim. Para o tempo do fim.
para sabermos como escapar de tudo aquilo que à nossa volta é utilizado por Satanás para atacar o povo de Deus. Repetindo mais uma vez, o povo de Deus hoje é o representante da pessoa de Jesus aqui na Terra. Alguém me dirá, mas então Cristo não enviou o Espírito Santo para ser o seu representante? Claro que sim. Mas quem são os seus embaixadores na pregação destas mensagens que estão aqui, não é? Ou seja, o Espírito Santo vai capacitar cada um de nós. Estes que recebem as mensagens para pregar justamente estas mensagens. Para as pregar e para quem as ouve também, para as poder aceitar. Isso mesmo. E é verdade que este trimestre nós nos vamos sentar em Apocalipse 14, centrar, quero eu dizer, em Apocalipse 14, mas o restante do livro do Apocalipse, o que está para a frente, ele vai ainda mais explicar o que acontece em consequência da pregação dessas mesmas mensagens e o que acontece a todos os poderes envolvidos aqui nesta luta. Creio que é uma boa introdução, uma boa contextualização para aquilo que vamos estudar ao longo deste trimestre e por isso deixamos a todos o convite para estudarem. Eu vou mostrar mais uma vez para quem acompanha no vídeo o manual que nós temos para este trimestre. Quem gostaria de ter e não conhece, ou quem está na Rádio Clube de Sintra, é só contactar a RCS ou Publicadora Servir, que pode encontrar na internet, para estudar mais detalhe, para além dos 40 minutos que aqui estamos, estas mensagens. Pela nossa parte, voltamos já na próxima semana para o segundo estudo, entrando em detalhe em Apocalipse 14. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus.